Fala, amigo, o pau tá torando no Vaticano. O Leão XIV diz que Maria não é a redentora do mundo. Outras autoridades estão afirmando que sim, ela é a redentora do mundo. E você, o que você acha? Vamos tentar entender quem está mentindo e quem está falando a verdade? É necessário não ser só espiritual. É necessário você mergulhar um pouco na ciência, em filosofia, teologia, psicologia. Beleza? Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus diz: haja luz e houve luz. Essa luz é o Big Bang, é a grande explosão. Muitos investigadores, cientistas que estão estudando a Bíblia há quase mais de 50 anos afirmam, filósofos, teólogos, homens sérios, tá? Afirmam que o mundo tal como nós o conhecemos estava dentro de um grão de ervilha. A proporção do tamanho dele era semelhante a um grão de ervilha e ali dentro tinha uma força descomunal. E Deus disse: haja luz e houve a grande explosão. E se você parar para analisar, se você é um investigador da palavra, está sempre no plural. Façamos o homem. Então, é a Trindade. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Então, todas as coisas que eu conheço e as coisas que eu não conheço passaram a existir depois do Gênesis 1, 3. É o haja luz. Aí não existia homens. O ser humano não estava aí. Só para você entender. Quem estava ali eram seres que não têm natureza. Eu espero que você entenda esse lance de um ser, de uma pessoa, não ter natureza. O que é não ter natureza? É não ter nascido, é não ter sido plasmado. Os anjos têm natureza, o Sol tem natureza, os cosmos têm natureza, as vias lácteas têm natureza, o mundo do vegetal tem natureza, o mundo animal tem natureza, a própria natureza em si ela tem natureza, o ser humano tem natureza. Só para você entender. Ah, eu quero te fazer uma pergunta já para te provocar no início do vídeo. Maria estava lá na Trindade? Ela estava lá? Porque é uma curiosidade que todos nós temos de saber o que existia antes do haja luz. O que tinha antes? Nós não sabemos. Que mundo é esse que existe do haja luz? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele, o Eterno, estava lá. E ele é o responsável por ter criado esse mundo lindo e maravilhoso e pessoas maravilhosas, como o Sol, como a Lua, como os planetas, como as vias lácteas, como a água, como o ar, como o tempo e como o espaço. Ok? Eu quero te fazer uma outra pergunta. Maria estava junto da Trindade quando Deus plasmou o jardim? Quem estava no jardim? A palavra de Deus diz que existia uma congregação no jardim. E esta congregação não era de pessoas. Quem estava lá? Será que era Maria que estava lá comandando pessoas? Será que era Maria que, quando foi plasmada, quando foi constituída, as pedras preciosas, topázio, todas as pedras maravilhosas que você conhece, foram plasmadas para colocar no corpo de Maria. Era Maria? Quando Deus plasma o Éden, porque o jardim existe antes, Deus plasma o Éden e coloca dentro do jardim. E ali plasma Adão, o ser humano. E quando Deus plasma o ser humano, e a Trindade plasma o ser humano, constitui o ser humano, um boneco, Maria estava lá? São perguntas que precisam ser respondidas.
E aí Deus vê que não seria bom para a criatura que ele agora acabara de plasmar ficar sozinho depois de um tempo observando. Porque todos os animais tinham companheiras e companheiros. E aí ele plasmou Eva. Maria estava lá. Quando Deus envia, quando Deus fala, entrega uma promessa aos israelitas que eles seriam peregrinos no Egito por 400 anos, e depois desse período, Deus iria libertá-los e conduzi-los à terra de Canaã. Maria estava lá? São perguntas que precisam ser feitas. E quando Moisés adentra a terra do Egito para libertar o seu povo, Maria estava com Moisés? Quando Moisés liberta o povo, abre o mar vermelho, Maria estava lá? Quando Moisés conduz o povo do Egito, passando pelo deserto, rumo a Canaã, Maria estava lá? Será que era Maria que, por meio do seu poder, por meio da sua graça, por meio da sua autoridade, por meio da sua verdade, envia 10 pragas ao Egito e liberta o seu povo? E no deserto, rumo a Canaã, Maria se torna água para saciar a sede dos israelitas? Era Maria que alimentava ele com as codornas? Era Maria que protegia eles durante o dia, aquela nuvem para proteger eles do sol durante o dia e a nuvem de fogo para protegê-los, eles do frio durante a noite, rumo à terra de Canaã. Era Maria? Foi Maria que carregou aquela que foi perseguida, que foi caluniada, foi difamada e que foi crucificada pela verdade? Foi Maria? Foi Maria que sacudiu o mundo, balançou, botou os religiosos caíram todos, ele vira o mundo de cabeça, bota o mundo na posição normal e diz aos apóstolos: é assim que eu quero, este é o modelo que eu desejo. Faça conforme está aqui. Está aqui o meu manual, a palavra de Deus. Foi Maria? Irmão, a psicologia social, ela nos informa que os homens, eles tendem a seguir a maioria, mesmo sabendo que a maioria estão indo para o abismo, estão no caminho errado. Eles tendem a seguir a maioria. Quem foi que crucificou? Quem foi que gritava? Quem gritava? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não foi o povo, a maioria? Eles não escolheram Barrabás, que era um ladrão, confesso, ao Filho de Deus, ao Salvador? Como que Maria pode ser a redentora do mundo se Maria fora apenas uma pessoa? É necessário você entender aqui um pouco de ciência. Querido, veja, essas três criaturas que plasmou o mundo tal como nós o conhecemos, eles não têm natureza humana. O tempo e o espaço não pode afetar eles. E se o tempo e o espaço não pode afetá-los, eles não mudam. Por que o ser humano muda? Por causa do tempo e do espaço. Tudo que está dentro do tempo e do espaço mudam. O tempo e o espaço exercem grande poder sobre tudo que está dentro do haja luz. Você precisa entender isto. Há mais de 4.000 anos, o Filho de Deus, o Redentor, o verdadeiro Redentor, o Salvador, não muda. Antes dos tempos, antes do tempo e o espaço,
Ele já era o que ele é agora. Vou repetir. Antes do tempo e do espaço, ele já era o que ele é agora. Antes de Gênesis 1:3, ele já era o que ele é agora. Ele não muda. Quem muda é tudo que está dentro, que sofre influência do tempo e do espaço. Como que Maria pode ser a salvadora, a redentora de pecadores, se ela também fora uma pecadora? Você está entendendo? Como que ela pode ser a redentora da humanidade se ela fora apenas mais um ser humano pecador? São perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. E hoje, outra, ela derramou o sangue dela em prol de muitos. Depois que ela morreu, ela ressuscitou e desceu às profundezas da terra e pregou lá. Foi Maria que levou o cativeiro que ficava aqui embaixo, o paraíso que ficava aqui embaixo. Ela vem, ela cumpre o seu chamado, ela se entrega, ela é morta no terceiro dia, ela ressuscita, ela desce ao inferno, prega lá embaixo, porque todas as almas que morriam desciam para baixo. A palavra nos informa isso. E quem estava no Gena via quem estava no paraíso. E quem estava no paraíso via quem estava no Gena. Tanto é a história de Lucas 16. E ali você vê o malvado do homem rico, que o nome dele era Dives. Ele estava lá, preso nas chamas. E ele vê Lázaro no seio de Abraão, atormentado nas chamas. Ou seja, todos os sentidos humanos estão ativos no inferno, irmão. Vai lá analisar Lucas 16 com cuidado, sem pressa, e você vai entender que todos os sentidos humanos estão manifestos na alma. E é para sempre, irmão. É para sempre. Quando ele ressuscita, ele desce, ele prega aqui embaixo e leva o paraíso ao terceiro céu, que é o que o apóstolo Paulo vai falar. Ele viu coisas inefáveis. Foi Maria que fez isso ou foi Jesus? Foi Maria que derramou sangue em prol de bilhões de pessoas para salvá-lo? Maria era o Verbo e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, querido? Essa pergunta que nós precisamos fazer. Então, aqui, por meio dessa dissertação, por meio dessa explanação, você entende que a Igreja Católica é uma fraude, que não há unidade na Igreja Católica. O que é ali é união. Você está entendendo? Não há uma congregação verdadeira, uma coinonia dentro da Igreja Católica. Coinonia só há dentre os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. Não adianta dizer que é filho de Deus com os lábios, mas o seu caráter te condena, a sua cultura te condena, os seus hábitos te condenam e as suas ações te condenam. Você consegue compreender? Porque o verdadeiro filho de Deus, você o percebe, você o descobre, não é por meio da verbalização das suas palavras, por meio do seu conhecimento, por meio do seu dinheiro ou por meio da sua aparência, mas por meio do seu caráter, por meio da sua cultura, por meio das suas ações e por meio dos seus hábitos. Você consegue compreender? Então, quem foi que derramou? Quem é verdadeiramente o redentor de toda a humanidade? Quem é que voltará com poder e vai fender o Monte das Oliveiras no meio, por meio do seu poder? Quem é? É Maria ou é Jesus? O que a palavra de Deus nos diz? É Maria ou é Jesus, irmão? Gostaria de ouvir a tua posição. E não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho, botar um comentário aqui embaixo concordando ou discordando,
ou mesmo tentando refutar o meu argumento. Porque veja, ainda que a verdade nos confronte, nos constranja e nos ponha à prova, é tudo pela verdade, irmão. Nós não podemos negar a verdade. É tudo pela verdade, e a verdade é. Eu estou aqui hoje falando de você para a palavra, que a minha vida foi verdadeiramente restaurada, não foi Maria, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou aqui no meio de nós e se entregou para que hoje eu estivesse aqui. Então, você será salvo, você será reconhecido, você terá a vida restaurada, você será liberto, você será livre das ciladas de Satanás. Não é no nome de Maria, mas no nome de Jesus, que a palavra diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará no nome de Jesus. Não é no nome de Maria. Não deixe que ninguém te engane. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. Não esquece de se inscrever no canal. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.